Fala, minha amiga, meu amigo do mercado financeiro, que bom estar com você aqui, ó. Sabadão, 10 horas da manhã. Vamos começar os trabalhos, hein? 12/7, 12 de julho, se você está vendo a gente no futuro, né? Bom, é um assunto que chama muita atenção, é cobrado na prova, os clientes também vão perguntar muito, e um assunto que está aí para ter mudança. A gente não sabe quando vai ser a mudança. Só que é o seguinte, toda mudança na prova da Ancor, ela só começa a valer depois de 60 dias que ela já estiver em prática. Eu estou falando de tributação. Então você está ouvindo falar aí que o governo entrou com um decreto para mexer na tributação, e aí depois derrubaram o decreto e tal. Saiba que isso não interfere em nada na sua prova se você está fazendo aqui, ó, a gente está no dia 10 de julho, então se fosse aprovado hoje, só cairia na sua prova dia 10 de setembro, se fosse aprovado hoje, dia 10 de julho. Então a gente continua seguindo as regras antigas, tá? As regras antigas. A gente vai falar de tributação no mercado de ações. Pode colocar, Charles, por favor. Tributação no mercado de ações, deixa eu até acertar aqui. E aí, a gente vai falar de ações, de ETF, de bônus de subscrição e tudo mais, BDRs, né? Beleza? Firme? Vamos com as pegadinhas. Eu vou aqui me aprofundando no que nós conversamos no dia 10 da nossa live. Beleza? A gente vai respondendo as perguntas aqui. Na veia, vamos no máximo que a gente conseguir. Tá bom? Lembrando, isso aqui está em mercado de capitais, lá em mercado de ações, e volta e meia cai, né? Dividendo, sobre BDR, ações, dedo duro, isso aí sempre anda caindo. Muito bom. Então vamos lá. Repare que a gente vai falando aqui, fazendo essas questões com pegadinhas, não é pegadinha, né? Eu até me expressei errado, não existe pegadinha na prova. Existem questões que entram em mais detalhes e que tentam te ludibriar. Mas, se você entendeu o conceito, repito, eu sempre falo isso, a questão pode vir de trás para frente, ao contrário, de cabeça para baixo, que você vai acertar. Beleza? Então vamos lá com essa primeira aqui. Um investidor realizou uma única venda de ações no mês. No total de R$ 15.750. O lucro dele foi de R$ 2.000, então ele teve lucro. O imposto de renda a ser recolhido será de quanto? Então vamos lá. Esse cara, ele poderia ter 1 bilhão em ações compradas, tá? Só que ele fez uma única venda no mês de R$ 15.750. Ações. Ele teve um lucro. Então ele tinha comprado as ações por um preço menor, ele vendeu as ações e teve um lucro de R$ 2.000. Só que repare num detalhe. Ele só fez uma venda e a venda foi de 15.750. Não bateu 20.000 no mês. Não bateu. Então, se não bateu, ele tem a isenção do imposto de renda. Lembrando que em ações, no mercado de valores imobiliários, não tem IOF, só tem lá em renda fixa. Aqui, em ações, BDR, etc., não tem IOF. Só tem IOF em renda fixa e fundo de renda fixa. Aqui só seria IR. Então, como ele não bateu a venda de 20.000, ele está isento do pagamento de imposto de renda. Então, ele não recolhe nada, ele recolhe zero. Zero. Só que o fato de ele recolher é pagar o imposto. Então, vamos supor que a gente está aqui em julho, né? Vamos supor que foi ontem, 11 de julho. Eu fui lá e vendi as ações. Eu não tive lucro. Beleza. Eu não tenho que pagar o imposto. Só que na minha declaração de imposto de renda, que vai acontecer em março e abril do ano que vem, né? Dependendo do dia, eu tenho que apontar essa operação.
eu tenho que ir lá no meu patrimônio, reduzir meu estoque de ações e apontar que eu fiz a venda. Pagar imposto ele não vai pagar. Então, a resposta certa é a D. Muita atenção que ele não deu detalhes. Ele não falou, por exemplo, se a operação foi a termo. Se ele não falou que a operação foi a termo, então a gente considera que foi zero. Zero. Agora, se ele tivesse feito uma compra a termo e uma respectiva venda, aí não vale a isenção, é só no mercado à vista. O que é comprar a termo e depois vender? Ele liga lá na corretora ou entra no sistema, se tiver, e fala que quer comprar ações para pagar, ele quer as ações para daí a 20 dias. Então eles combinam que ele quer receber as ações daí a 20 dias, ele vai pagar daí a 20 dias. Ele compra as ações e depois ele vende. Então não se refere a derivativos, que aí seria um derivativo, tá? Zero. Zero no mercado à vista para vendas que batam 20 mil. Muito bom, então a resposta certa é a D. Agora vamos para outra que é parecida. Peguei até o mesmo enunciado. Um investidor comprou e vendeu um grande lote de ações na mesma data. Olha que informação importante. Na mesma data. Se ele comprou e vendeu na mesma data, ele fez o famosão, muitas vezes o malvadão, o day trade. Se ele fez o day trade com ações, não tem a isenção de 20 mil. Então não se esqueça, não tem isenção de 20 mil para day trade, não tem isenção de 20 mil para termo, não tem isenção de 20 mil para venda a descoberto, ou seja, eu entrei vendido e depois recomprei, que é o que eu expliquei lá em aluguel de ações, não tem. Só tem no mercado à vista para compra e venda. Então aqui ele vai ter que pagar imposto de renda. Ele fez no mesmo dia. Se ele fez no mesmo dia, a gente já sabe que a alíquota total de imposto de renda que ele vai ter que pagar, que ele vai ter que recolher, é de 20%. Porque o swing trade, operação comum, que é aquela que você compra e vende no outro dia, ou daí a um mês, ou daí a um ano, essa aí a alíquota é de 15%. Então aqui ele fez no mesmo dia, ele vai pagar uma alíquota total de 20%. Então a gente já sabe que ou é a alternativa A ou a alternativa B. Ou A ou a B. Então essa aqui, ó, a gente já... Deixa eu ver se tem aqui, ó. Tirei essa e tirei essa. Aqui. Saiu. Beleza. Aí agora, ele está perguntando sobre a alíquota recolhida da fonte, o dedo duro. O que a gente tem que entender aqui? A Receita Federal, ela exige que a instituição financeira, ela dê uma pista, pelo menos, do que o investidor fez. Porque o imposto de renda no mercado de valores imobiliários, ele é baseado no autorrecolhimento. O que é autorrecolhimento? O próprio investidor recolhe o imposto de renda. Recolher é a mesma coisa que pagar. Beleza. Só que, como ele faz isso, a Receita exige que a corretora, ela avise, pelo menos, que a pessoa fez uma operação. Então a Receita vai, ó, pô, o Delamura fez uma operação, ele precisa pagar imposto. A gente chama isso de dedo duro, que é o recolhimento na fonte. O que é na fonte? A corretora, a instituição financeira, vai fazer um pequeno recolhimento. Aí é o seguinte, isso vale para operação comum e para day trade. Para operação comum, o valor do dedo duro é de 0,005% do valor da venda. 0,005% do valor da venda.
Então, se eu vendesse 100 mil reais numa operação comum, comprei no dia, vendi no outro. 100 mil, 0,005 daria o quê? 5 reais, Charles? Eu não sei, Charles vai fazer a conta para mim, ó. 100 mil reais, Charles. 0,005. Eu acho que são 5 reais. Se não for 5 reais, é 50 centavos, não lembro. É da venda. Da venda. Então eu fui lá, comprei no dia 11 e vendi no dia 16. Aí eu vendi 100 mil. A corretora vai lá, ela sabe que não foi uma operação ela tem como saber que não foi uma operação de day trade, ela vai lá e recolhe esses 5 reais, eu acho. Beleza. E como é que é no day trade que nós estamos vendo aqui? No day trade, o recolhimento na fonte que a corretora vai ter que fazer vai ser de 1% sobre o lucro, o ganho da operação. O ganho. Então, se eu fui lá e comprei ações por 100 mil e vendi essas mesmas ações no mesmo dia, supondo por 110 mil, a corretora já vai recolher 1% desses 10 mil. 1% dos 10 mil na fonte. Então, o que eu vou fazer? Eu vou recolher o auto-recolhimento, eu, investidor que ganhei, na nota vai vir que ela já recolheu 1%, eu sei que eu tenho que recolher, vamos supor, desse ganho que eu tive, eu falei 100 para 110, eu tenho que recolher 20%, né? Dá 2 mil. Aí eu desconto o que ela já recolheu na fonte, o 1%, que vai ser 100 reais, e recolho só 1.900 para bater. Então, a alíquota total e o dedo duro, a alíquota total vai ser de 20%, porque foi o day trade, e o dedo duro para day trade é de 1% do lucro. Do lucro. Enquanto no swing trade é 0,005 da venda. Beleza? Não esqueça disso, hein? Tranquilo. Então é a letra C a correta. Vamos para mais uma. Aqui. Beleza. Tinha até um exemplo tosco aqui que eu tinha colocado. Vamos para mais uma no mesmo sentido. Mudei quase nada da questão. Um investidor comprou e vendeu um grande lote de ações em datas diferentes. Comprou na sexta, vendeu na segunda, comprou na sexta, vendeu daí a um mês e assim por diante. Uma operação comum, que é como a Receita Federal chama. Ela não chama de swing trade, ela chama de operação comum. Na operação comum, a alíquota do imposto de renda total e do dedo duro são diferentes. Então vamos lá. Continuando. Nesse caso, a alíquota do IR total e a alíquota a ser recolhida na fonte, que é o dedo duro, serão de quanto? Então, o IR total numa operação de swing trade, operação comum, é de 15%. 15%. Então, vamos tirar onde tem 20, que 20 é do day trade. E aí nos sobra a alternativa B e a D. A alíquota total é de 15%. Quanto é que a corretora cagueta, dedo duro, quanto é que ela já tira para você, tira da sua posição e manda para a Receita? Lembra que eu falei? 0,005%. 0,005% da venda, não é do lucro. Então, que fique claro. Dedo duro da operação comum, 0,005% da venda total que foi feita. E no day trade, 1% do lucro da operação. Então a alternativa correta para a gente é a B. 15% com a alíquota total e 0,005% do dedo duro. Aí o que você faz, se fosse você? Você tem que pagar 15%. Então você foi lá, comprou por 100, vendeu por 110. Desses 10 você sabe que você tem que pagar 1.500. Como já recolheu um pouquinho na fonte, você vê lá na nota, você desconta isso do que você tem que pagar, você desconta também, né, a corretagem
faz o cálculo e paga. Só para lembrar, você tem que pagar até quando? Isso também é importante. Você tem que pagar até o último dia útil do próximo mês. Vamos supor que hoje, vamos supor que a gente tenha comprado ontem, dia 11. Tenha vendido ontem, dia 11. A operação acabou ontem. Eu tenho até o último dia útil de agosto para recolher isso via DARF. Eu tenho que entrar lá no Sicalc, preencher bonitinho, né? Eu mesmo e pagar o DARF. Isso é autorrecolhimento. O investidor pagar o imposto. Ele mesmo recolhe. Beleza? Opa, vamos para uma grande, mas que é carona da Ancor, tá? Esse tipo de pergunta. Não tanto da Ambima. A Ambima não usa 4 afirmações, ela usa só 3, mas a Ancor usa 4. Então vamos lá. É uma pergunta, são 4 afirmações sobre tributação no mercado de valores mobiliários, renda variável. Vamos ver. 1. Juros sobre capital próprio são tributáveis na fonte em 20%? Não. Juros sobre capital próprio são tributáveis na fonte em 15%. Na fonte por quê? Porque já chega para você já livre de imposto de renda, você não precisa recolher. Juros sobre capital próprio, 15%, não é 20%. Então já vem para você descontado o valor, 15%. Então, a 1 está errada. A 1 está errada. Eu já vou até colocar aqui, ó. A 1, legal esse xizinho, esse negócio aqui, que a gente já tira ela. Está errada. 2. Perdas, prejuízos, poderão ser compensadas no próprio mês ou nos meses subsequentes em outras operações do mercado à vista, opções futuro e a termo. Exatamente. Você só tem que apurar tudo que aconteceu no mês de ações no mercado à vista, BDRs também, por exemplo, contrato futuro, contrato a termo e opções. Tudo isso você apura para fazer um só pagamento. Só que você tem que separar day trade de swing trade, que são alíquotas diferentes. Então, professor, não falou nada aí se era day trade ou swing trade. Considero certo? Sim. Agora, se ele tivesse falado aqui que pode compensar tudo junto, né? Tudo junto, operações a termo, operações de day trade e de operações comuns, estaria errado. Ele deixou entender aqui, tá de bom tamanho. Então, qualquer coisa, por exemplo, nesse mês eu estou tendo prejuízo com ações, eu posso compensar, tive prejuízo com ações e estou ganhando com contratos futuros. Eu tive R$500 de prejuízo com ações e estou ganhando R$1.500 com contratos futuros. Aí o que eu faço? Desses 1.500 que eu estou ganhando, eu abato os 500 que eu estou perdendo em ações, entendeu? Aí eu vou pagar só sobre os R$1.000 de lucro. Seria a mesma coisa, opções com contratos futuros com ações, tudo que for mercado de valores imobiliários. Essa 2 está certa. 3. O atraso no recolhimento do IR acarreta mora, né, que é multa, de 0,33% ao dia, com limite de 20% do imposto devido, mais a Selic acumulada a partir do mês seguinte ao vencimento do imposto. Eu acho que essa está certa, né? Só vamos lembrar aqui desses 20%. Então o que acontece? É 0,33% de multa ao dia que você atrasar, e aí depois a Selic acumulada para o outro mês. É a multa se você não fizer o recolhimento. E se você não fizer nunca o recolhimento, pode ter certeza que você vai se lascar no seu CPF e na sua declaração de imposto de renda. Então a 2 está com cara de estar certa. A 2 ou a 3, né? A 2 está certa, a 3 também. O atraso no recolhimento do IR, foi o que eu falei. 4, perdão.
há recolhimento de 1% sobre as vendas para operações de day trade na fonte? Não. O recolhimento é de 1% sobre o lucro, sobre o ganho. Então, a 4 está errada. Day trade sobre ganho. Então, o que nós temos aqui? Que a 2 e a 3 estão corretas. A alternativa com o maior número de afirmações corretas encontra-se em, vamos ver? 2 e 3. Será que tem 2 e 3? Tem, tá aqui, ó. 2 e 3 estão corretas, as duas afirmações. Fomos bem, legal. Vamos mais uma. João comprou 100 BDRs, Brazilian Depository Receipts, da Apple. O ticker AAPL34, o 34 indica que é um BDR e o final 4, o 30, né? E o final 4 indica que é uma BDR não patrocinada, ou seja, que a empresa no exterior, a Apple, não tem nada a ver com a emissão aqui. E ele foi lá e comprou em maio de 2024, vendendo hoje, supondo que seja outro dia, né? Dia 11 de julho, por R$ 58,00. Em relação à tributação, o que vai acontecer? Vamos ver. João deverá, letra A, ficar despreocupado, já que BDRs são isentos de imposto de renda? Não, né? Isenção só para ações com vendas de até 20 mil no mês. Não pode ser day trade e não pode ser a termo e não pode ser venda e compra. Tem que ser a ordem compra e venda. Então não tem isenção para BDR, não tem isenção para ETF, não tem isenção para opções, não tem isenção para contrato futuro. Letra B. O João deverá preencher um DARF, documento de arrecadação federal, lá no Cicalc, que é o sistema, e pagar o imposto de renda referente à tributação até o último dia do mês seguinte. Exatamente. Certinho. É o autorrecolhimento que funciona para tudo que está na bolsa. Tudo que está lá no pregão da bolsa, tudo que tem book, tudo que você entra lá no seu home broker e compra e vende, é autorrecolhimento. Você vai ter que fazer o recolhimento do total. Essa é a correta. C. Ele deve ficar despreocupado porque a corretora já vai fazer o recolhimento do imposto de renda? Claro que não. A corretora só vai fazer o dedo duro. O restante ele que tem que fazer. E na letra D está dizendo que ele tem que pagar o IOF diretamente na fonte. Não tem IOF para ações. Repare que a gente está colocando todas as pegadinhas aqui que são possíveis, que vocês chamam de pegadinha, né? Estou aqui, ó, coloquei o IOF, a pessoa talvez possa falar, ah, não, aí confunde com renda fixa, já lembra do IOF. Então eu estou fazendo aqui de propósito para você não se perder. Muito bom. Letra B foi a correta. Vamos para mais. Vamos para essa aqui. De novo, né? Aqui eu até deixei a conta aqui que eu vou aproveitar ela. É praticamente a mesma questão, né? Sabendo que João comprou 100 BDRs da Apple em maio de 2024 por R$ 45,00, vendendo hoje por R$ 58,00 cada, quanto que ele vai pagar de IR? Muito fácil, né? Vamos ver aqui? Bom, primeiro a compra. Ele foi lá e comprou os 100 BDR, os BDRs, porque é o recibo de depósito, os BDRs. Ele comprou 100 por R$ 45,00 cada. Então ele pagou 4.500. O custo dele foi 4.500. Eu não estou nem considerando os custos de corretagem, nada. E a prova também não considera. E aí ele vendeu os mesmos 100 BDRs por 58. Então ele comprou por 45 e na venda ele fez uma operação que deu 58. Então quanto é que ele ganhou? R$ 1.300. Aqui, ó. R$ 1.300. R$ 1.300, 15% de imposto de renda, por quê? Porque ele comprou lá em maio de 2024 e vendeu hoje. Se não fosse assim, se fosse no mesmo dia, hoje o cara fazendo day trade de BDR é difícil, aí não tem liquidez, mas tem uns doidos que fazem. 15%
Eu acho que 15% de 1.300, se você fizer a conta aí, vai dar mesmo os 195, né? Por quê? 10% daria 130, metade de 130 é 65, isso mesmo. R$195. R$195. Alternativa A. Muito tranquilo. E aí nós vamos pegando, porque, gente, é extremamente necessário a gente prestar atenção nisso, não só para passar na prova. E que se dane se mudar depois a tributação. Se mudar a tributação depois, vocês já com... Deixa eu só ajeitar aqui o cabo. Vocês já como assessores, vocês vão receber todas as diretrizes do escritório, da instituição financeira. Cara, pode ficar despreocupados. O que vocês vão receber de diretrizes, o que vocês vão receber de e-mail com instruções, e o WhatsApp que vocês participem, ou até programa de mensagem, aplicativo de mensagem qualquer do escritório, vocês vão receber tudo isso aqui. Mas agora você já sabe, se não mudar vai ser isso mesmo, tá? Então vocês sempre vão receber tudo. Que se dane, você vai mudar. Se mudar, você passou na prova e beleza, o escritório vai te passar tudo. Vamos para juros sobre o capital próprio. Juros sobre o capital próprio. Vamos lá, vamos lembrar. A empresa teve juros, teve lucro. Aí ela pegou, foi lá, falou assim, ó galera, nós tivemos lucro aqui e tal de 200 milhões. Vamos pegar 100 milhões desse aqui, se vocês concordarem, nós vamos melhorar a tecnologia aqui, aumentar a nossa produção. Com isso a gente vai poder, né, faz um investimento grande para poder ganhar mais. Quem vota assim? Os caras lá na Assembleia, lá dos acionistas concordam, beleza? Fechou. Ela represou os lucros. Depois, se ela devolver, se ela pagar esses lucros que são referentes, por exemplo, daqui a 5 anos ela vai pagar esses lucros. Esses lucros não são do exercício anterior. Hoje, ó, ela teve lucro em 2000, eu estou falando 2025. Supondo que ela teve lucro em 2024. Ela não distribui na forma de dividendos. Segurou. Aí em 2027 ela vai lá e distribui juros sobre o capital próprio, juros referentes, né? Porque ela usou o dinheiro dos acionistas, juros referentes a 2024, 3 exercícios antes. Então, esse é o sentido do juros sobre o capital próprio. É a distribuição de lucros de exercícios retidos, de lucros retidos em exercícios anteriores. Está aqui na D, ó. Então vamos ler de novo toda a questão para a gente chegar nessa D. Juros sobre o capital próprio é a remuneração paga aos acionistas que, diferentemente dos dividendos, são pagos pelo lucro líquido percebido no balanço imediatamente anterior ao ano de pagamento. Então, se os caras vão pagar o dividendo em fevereiro, é porque provavelmente se refere a lucro do ano anterior. Ou do trimestre anterior, quando é pago trimestralmente, ou do semestre anterior. Com relação ao juros sobre capital próprio, assinale a alternativa que melhor traduz essa remuneração. Letra A, é uma remuneração que deve ser paga de forma obrigatória pela companhia aos seus acionistas? Não. Depende do estatuto, depende do que foi votado na Assembleia. É uma remuneração criada pela CVM para substituir o pagamento de dividendos? Não, não é a CVM que cria isso. Quem criou isso foi a Lei das SAs, lá de 1976. CVM não cria legislação assim. Letra C, é uma remuneração isenta de imposto de renda? Não. Quem é isento de imposto de renda é o dividendo, que é o lucro pago do exercício anterior, depois que se tirou tudo. A empresa teve as vendas dela, ela fez lá o demonstrativo de resultados. Fez as vendas dela, tirou a devolução de vendas, né? Quando os caras devolvem, não quero isso. Tirou imposto sobre a produção, tirou custos de produção que ela teve, tirou todas as despesas, aí chegou lá, tirou o lucro, o imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, aí sim sobrou o lucro líquido de uma parte, ou total, as empresas de energia, elas pagam quase o total, o payout que se fala, né?
a taxa de distribuição é de quase 100% dos lucros, porque elas não têm mais o que reinvestir, né? Tá tudo pronto. Agora a empresa pode pagar 50% do lucro, pode pagar 1%, depende do que tiver lá, né, do que foi combinado no estatuto da empresa, do que foi redigido. Então a letra D é mesmo a correta, é uma remuneração que tem como fator gerador, ou fato gerador, o lucro retido em exercícios anteriores. Beleza? Bora para mais uma? Vamos lá. Isso aqui é uma questão também que a Ancor começou a usar, né? Ela começou a fazer meio que Ambima, começar a usar nome de pessoas, né? Que ela não fazia antes. Né? Começou. João obteve lucro tributável em IR com a venda de ações. Então ele já sabe que vai ter que pagar, o lucro é tributável. Nesse caso, a responsabilidade sobre o recolhimento do imposto de renda via preenchimento do DARF, que é o documento de arrecadação de receitas federais, vai recair sobre quem? Quem vai ter que recolher esse imposto? Recolher é pagar, né? O banco, a gente nem sabe, né? Que se foi banco ou se foi corretora. Então não é o banco, não é a corretora, muito menos a B3, né? Autorrecolhimento, quem vai recolher é o João. E o João vai recolher se for com ações, se for com BDR, se for com ETF, se for com fundo imobiliário, se for com bônus de subscrição, se for com contrato futuro, se for com opções. Autorrecolhimento. Beleza? Vamos para mais. Essa aqui acho que nós já vimos, né? Acabou caindo aqui de novo. Deixa eu tirá-la. Boa. Pra gente gravar, hein? Qual a principal diferença entre dividendos de juros sobre capital próprio? Pra gente relembrar dividendos de juros sobre capital próprio. Vamos ver se vai falar sobre tributação aqui, mas não é nenhuma questão muito sobre tributação, né? Apesar que são proventos. E um é obrigatório, o pagamento de imposto de renda é tributável e o outro não. Letra A. Não há diferença, visto que os dois são remunerações ao acionista. São remunerações, mas tem diferenças e eu expliquei, né? Acho que 2 questões atrás. Claro que há diferença. Opa. B. Dividendos são lucros distribuídos aos acionistas. Sim. Enquanto os juros sobre capital próprio são parte dos juros das aplicações financeiras da empresa? Não tem nada a ver. A empresa utilizou lucro dos acionistas e os acionistas recebem uma remuneração, que a gente chama de juros, porque é a remuneração do capital. Tá errado. C. Dividendos são pagos pelo lucro líquido do pagamento imediatamente do balanço imediatamente anterior. Beleza? Enquanto juros sobre capital próprio são pagos com resultados passados que ficaram retidos. Enquanto o dividendo, até agora, eu estou no dia 12 de julho de 2025. Você que está me assistindo do futuro, se mudou, beleza. Se eu esqueci de tirar o vídeo do ar, você me perdoa. Mas até agora, e creio que deva terminar, bem provável que deva terminar o ano de 2025 assim, tá? Dividendo não tem tributação e o juros sobre capital próprio 15% na fonte, ou seja, você nem recebe. Você nem tem que pagar, você já recebe ele descontado, com ele descontado. Então, assim é correta. D. Juros sobre capital próprio são pagos pelo lucro líquido do balanço imediatamente anterior. Tá certo. Enquanto dividendo... Não, juros não, né? Juros está errado.
Ele inverteu aqui. Enquanto dividendos são pagos com resultados passados que ficaram retidos. Ele inverteu, né? Na realidade, no lugar de juros aqui seria dividendos, e no lugar de dividendos embaixo seriam juros. Então, alternativa correta. Letra C. Letra C. Tá aqui. Vamos mais algumas? Vocês vão ver. Chamei algumas aqui meio cabeludas pra gente pegar. E elas vão resumir basicamente um monte de coisa que nós falamos aqui, tá? Olha lá, esse quadro aqui. Deixa eu ver se tem mais. Tem mais uma aqui, que a gente vai ver. Vamos olhar esse quadro. Vou tirar aqui esse número. E vamos ver o que ele nos diz. Olha que legal. Essa é bem analítica, né? Considere a tabela a seguir que lista operações de compra e venda de ações realizadas por um mesmo investidor. Vamos ver. Primeira ação. 100 ações. Primeiro ativo, né? 100 ações. Ele comprou no dia 22/5/2022. Ele comprou tudo, ele gastou R$528. E ele vendeu no dia 5/8/2022 por 835. Bom, então essa primeira aqui vale para nós, porque ele comprou em maio e vendeu em agosto e teve lucro. Vamos aqui, vou deixar ela de verde. Beleza? Vou deixar ela de verde. Tá valendo, normal, ok. Próxima ação. Ele comprou 300 ações em 9 de junho de 2022 e gastou 1.212 nessa compra. Não é que 1.212 era o preço de cada ação. Tudo deu 1.212. E aí no dia 16/8, ele vendeu tudo por 2.226, tendo lucro de 1.014. Repare, as duas operações são de compra e venda e as duas são de swing trade. Aconteceram em dias diferentes. Compra e venda. Agora vamos ver terceiro ativo aqui. Terceiro ativo. Tá? Aqui. No terceiro ativo, ele comprou 200 ações de MXPB3. Ele comprou no dia 14/6/2022. Gastou R$922. E vendeu no dia 21/8, ou seja, depois. Então, compra, venda. A ordem normal em dias diferentes. Então, tá valendo um swing trade aqui. Teve um lucro de 672. Tudo bonitinho. Agora vamos no próximo ativo, que foi Melver 3, ações da Melver. Ele foi lá, comprou 200 ações no dia 2/7, gastou 1.156 e vendeu no dia 23/8. Então, uma operação comum, ele comprou e vendeu por 1.756, teve um ganho de 600. Tudo tranquilo, não foi day trade e foi compra e venda, não foi venda e compra. Beleza. O último ativo, ele foi lá e comprou esse ativo aqui, CYRB3, 300 unidades, no dia 23/8, por 1.146. Só que ele vendeu no dia 8/8. Reparem aqui, galera, ele vendeu por 2.394. Reparem que ele vendeu no dia 8 e comprou no dia 23. Será que isso é possível, professor? É. Se você assistiu às nossas lives, você
as anteriores, aí você vai ver que eu expliquei um lance chamado de venda a descoberto, que ele foi lá e pediu as ações emprestadas. Então o que ele fez? Ele pediu as ações emprestadas, olha o que ele fez, ó. Ele foi lá, vendeu essas ações que não eram dele, ele alugou, ele vendeu por 2.394 e ele esperou elas ficarem baratas depois e recomprou por 1.146 e devolveu o dinheiro, devolveu as ações para quem ele tinha alugado. Nisso aí, ele teve um resultado positivo de 1.248. Só que essa operação aqui, ela não foi day trade, só que ela não é uma operação trivial. Por que trivial? Se fôssemos somar o resultado global desse investidor aqui, se a gente fosse somar tudo, ele teria lucrado 3.840. E no mês, ele teria vendido 8.804. Repare que ele vendeu menos que 20 mil. Reparou? Só que uma dessas operações aqui, ela foi na ordem invertida, de venda e compra. Agora, vamos ver o que ele pede aqui. Vamos ver o que ele está pedindo para ver o que a gente tira dessa questão. É possível afirmar que, vamos ver? Letra A. O investidor está isento de imposto de renda, pois seu lucro foi menor do que 20 mil? Não, ele não está isento. Por quê? No meio do caminho tinha uma venda e compra. Uma venda descoberta. Então aqui, alguma coisinha ele vai ter que pagar. Alguma coisinha. A gente vai ver daqui a pouco. Essa aqui está errada. O investidor está isento de imposto de renda. Letra B, pois não atingiu o limite mensal de vendas para ser taxado. Também está errado. Não é questão de limite. Ele não está isento totalmente, porque teve uma operação que ele vai ter que pagar imposto sobre ela. O investidor deverá recolher R$ 187,20 de imposto de renda. Peraí, como é que será que ele chegou nesse número? Vamos ver aqui. Bom, o que vai ser tributado aqui? Os 1.148. A única operação que vai ser tributada aqui foi essa operação de venda e compra. As outras operações no mês não serão tributadas, por quê? Porque elas são de compra e venda, e se você somar todo o resultado aqui, elas não vão bater 20 mil. Então, o imposto de renda vai ser calculado sobre 1.248. 15% de 1.248. Deixa eu até colocar aqui, ó, olha lá, vou até colocar aqui essa calculadora aqui do computador para eu ter que abrir a outra. Vamos ver, ó, 1.248 vezes 15% é igual a 187,20. O único tributo que vai ser pago vai ser sobre a operação que foi venda e compra. As outras ficam isentas porque não bateram os 20 mil de venda no mês. Se você somar aqui, ó, a venda, tudo deu 8.804. Você tira as 2.394, que foram da operação de venda e compra, e aí vai ter aí um total a ser pago sobre 6 mil e pouco. O total de isento, né? De isenção. Resposta correta, o investidor vai recolher 187,20. Não é a letra D, que a letra D ele fez sobre o totalzão, né? Querendo te enganar também. Então estaria errado. Você vai pegando. Ó, ninguém vai reclamar que a gente não está falando da tal das pegadinhas, né? Vamos mais uma desse tipo para a gente ver aqui? Ó, é um case, né? Chega a ser um case, é muito legal. É interessante. Então vamos lá. Considere a tabela a seguir
que lista operações de compra e venda de ações realizadas por um investidor. Mesmo esquema do outro. Aqui ele fez com 5 ativos. Vamos lá. Primeiro ativo, esse AMEL 4. 300 unidades. Ele comprou no dia 11/2 de 2022. Teve um gasto de 2.136. E aí ele vendeu em maio. Maio. Então aqui vai ser tudo no mês de maio que vai acontecer. Na outra foi tudo em agosto, se você reparou. E aí ele vendeu no dia 22/5. Então ele comprou e vendeu. Teve um ganho de 1.156. Bom, vamos ver. Compra e venda, operação comum, até agora está normal. Vamos para a segunda. ILO 4, o ILO 3. 100 ações. Comprou no dia 2/4 de 2022. O gasto foi de 686. E aí, no dia 9 de maio, ele foi e vendeu por 1.163 e ganhou R$ 477. Tudo tranquilo até aqui. Comprou em abril, vendeu em maio, não foi day trade e foi compra e venda. Então, beleza. Vamos nessa aqui. 400 ações de CNPT3, comprou no dia 2/4. Investiu 7.064. No dia 9/5, mais de um mês depois, ele vendeu por 13.064, com o resultado de R$ 6.000. Normal, porque ele comprou em abril, vendeu em maio. Operação comum. E compra e venda. Beleza. Agora vamos para o próximo ativo. MELV3. 300 ações de MELV3, ele comprou no dia 9 de maio. 9 de maio. Investiu 2.877. No dia 23 de maio, ele vendeu por 8.565. Ó, 9 de maio comprou, 23 de maio vendeu, operação comum, tranquilo, compra e venda. Vamos para a última. ABXC3, ele comprou 200 ativos no dia 22/5 por 2.748. No mesmo dia 22/5, olha o day trade aí, ele vendeu por 3.730. Teve um lucro de 982. Aqui já pintou coisa estranha. Por que eu estou falando isso aí? Porque a contabilização das operações comuns, você ou seu cliente, ela tem que ser feita separadamente das operações de day trade. Separadamente. Então a gente já sabe que nós tivemos 4 operações comuns e uma operação de day trade. O que a gente tem que ver agora? Será que as vendas de day trade eu sei que eu vou ter que pagar imposto de 20%? Não tem isenção para day trade. Agora, nas operações comuns, as vendas, para a gente ter isenção, elas não podem bater 20 mil. Pelo que eu estou vendo aqui, como as vendas totais foram de 30.164, se eu tirar o day trade de 3.700, você vai concordar comigo que as vendas nas operações comuns, elas bateram 26 mil e tralalá. Vamos só ver aqui, ó. Vou até pegar a calculadora de novo aqui que eu coloquei, essa calculadora tosca, mas ela ajuda. Olha lá, 30.164
menos, aqui não tem enter, né, nessa calculadora, menos o day trade de 3.730, vai dar 26.434 as vendas. Como as vendas foram acima, não estou falando de lucro, as vendas foram acima de 20 mil, então a gente vai ter que pagar imposto de renda sobre o que a gente ganhou nas operações comuns. Nas de day trade a gente já sabe que a gente vai ter que pagar mesmo, na de day trade. Vamos ver o que a pergunta nos diz. Vamos lá. Vamos ver. O investidor está isento de imposto de renda, pois seu lucro foi menor que 20 mil? Primeiro, não é o lucro, nesse caso aqui, não é limite de lucro que determina se ele vai ter que pagar ou não. Há isenção para o mercado à vista, de ações que a gente sabe, e de day trade ele tem que pagar de todo jeito. E a isenção no mercado à vista é para venda, não é para lucro. Então a gente já sabe que essa 1 aqui está errada. Agora, o que ele está dizendo? Agora ficou um pouquinho complexo, por quê? Ele dá aqui, ó, letra B, o investidor vai ter que recolher 2.197,95 de imposto de renda. Letra C, o investidor vai ter que recolher 2.930,60 de imposto de renda, ou o investidor vai ter que recolher 2.247,05 de imposto de renda. Agora a gente vai ter que calcular. Não tem jeito. Não tem jeito. Então o que a gente vai ter que fazer aqui? Olha lá. Vamos pegar primeiro, ó, os 14.653. Eu vou pegar primeiro o que ele vai pagar de... Eu vou até... não vou abrir outra coluna, não. Vou pegar aqui uma caixinha de texto, senão depois eu esqueço e fica aqui. Tá, vamos pegar aqui que dessa operação de day trade, ele ganhou R$982. Quanto ele pagou? Vamos ver, IR. Vamos pegar esse cara e vamos calcular 20% de IR, que é day trade. 982 vezes 20% é igual a 196,40. Então vou jogar aqui 196,40. A gente já sabe que ele vai ter que pagar só do day trade. IR do day trade. Agora vamos para o IR, deixa ele aqui, vamos para o IR das operações comuns. Beleza. Qual foi o lucro, o ganho que ele teve nas operações comuns? O total tinha sido 14.653. Vamos tirar dele o day trade, que a gente já sabe qual foi o lucro das operações comuns. 14.653 foi o lucro total. Menos 982, ele teve um lucro de 13.671 nas operações comuns. Aqui é 15% de imposto de renda. 15, que é operação comum. Então, vezes 15% é igual. 2.000 tá? R$2.050 e 65. Quando eu somar os dois, eu vou ter o total do imposto de renda a ser pago. Mais 196,4 é igual. 2.247,05. Viram? Calculei o IR para o day trade, foi 196,04, 20% do lucro de 982. E calculei o imposto de renda para as operações comuns, que são 15% sobre os 13 e tralalá. 2.247,05. Será que tem? Aqui, letra D, ó. O investidor deverá recolher 2.247,05 a título de imposto de renda. Fácil, né? Curtiu?
Só ficar atento. Vamos lembrar de novo? Vamos fazer aqui um puxadão. Professor, vou fazer as perguntas que vocês fariam. Olha lá. Pode até abrir, Charles, por favor, meu querido. Professor, tem isenção de imposto de renda em BDR se eu fizer vendas inferiores a 20 mil no mês? Não tem isenção de imposto de renda para vendas de BDR inferiores a 20 mil reais por mês, porque só há isenção para vendas de ações no mercado à vista de até 20 mil reais em um mês. Não pode ser operação a termo e não pode ser day trade e também não pode ser a ordem inversa. Venda e compra, se entrar vendido, venda descoberta, que se aluga as ações, também não pode. Beleza? Então, ó, a gente já tem, ó, Charles, dá até um rios isso aí, ó. Pode até marcar mesmo a quilometragem aí. Beleza. Então, professor, dá para compensar prejuízo? Dá para compensar prejuízo, mas tudo separadinho. Você pode juntar tudo no mês. Você fez operações no mercado à vista? Você fez operações com BDR? Você fez operações com contratos futuros, com opções? Você pode juntar tudo, os seus resultados, e preencher um DARF só. Só que é o seguinte, um DARF só para operações comuns, compra e venda em dias diferentes, e um DARF só para day trade. Você separa tudo bonitinho. Day trade e operação comum. Não se mistura, o que é que muita gente acaba errando. Tá bom? Então a gente acabou matando aqui o que a gente queria, né? Chegamos lá, você pegou. Ah, professor, e bônus de subscrição e recibo de subscrição? E direito de subscrição? Cara, mesma coisa. Bônus de subscrição. Eu comprei o bônus de subscrição da companhia que emitir novas ações, comprei por R$1, vendi por R$1,20. Se for no mesmo dia, 20%. Se for em dia diferente, 15%. Professor, e eu recebi direito de subscrição. Você recebe. E eu vendi. Não quis realizar a subscrição. Eu vendi. Vendeu no mesmo dia, 20% sobre todo o valor, porque você não tinha nada, você recebeu, você ganhou. Então você ganhou lá R$10, supondo, em direito de subscrição. Você ganhou, você vendeu por 15, seu ganho foi de 15. Aí vai ser sobre tudo, porque você não tinha nada, você não comprou, você ganhou. Tá? Vai dar o mesmo pensamento que a gente está fazendo aqui. Firme? A gente se vê, eu acho que na semana que vem, o mestre Inácio vai estar aqui na quinta. Vamos falar bastante de procedimentos operacionais, que é o que está pegando muito, tá? Mas eu estou por aqui na área. Meu escritório é na Melver, que está aqui. O Charles está comigo também. Eu estou por aqui na plataforma, estou no WhatsApp, beleza? Nunca se esqueça, hein? Vem com o Charles, vem comigo, vem com a Melver.